eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena e estou aqui hoje para mais uma preciosa aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que utilizamos a revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. No estudo de hoje, nós vamos estudar o de número 28 dessa revista, cujo tema é Cosmovisão Cristã, uma visão transformadora. Esse estudo está registrado entre as páginas 130 e 133 desta mesma revista. Eu quero, antes de dar sequência ao nosso estudo, ler a poderosa palavra do Senhor. O autor da lição, o pastor Cioli, meu amigo pessoal da Igreja Batista do Bom Retiro, lá na cidade de Ipatinga, ele propõe como base para a nossa reflexão o texto de 1 Pedro capítulo 3. E eu quero ler a partir do versículo 13 até o versículo de número 22. Aliás, este mesmo texto fora lido na aula virtual passada, porque também foi proposto esse texto pelo nosso professor e autor desta lição. A palavra do nosso Deus nos diz assim: quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, à razão da vossa fé, da vossa esperança. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes quando a paciência de Deus esperava enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água, que, prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção da impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, e a ele sujeitaram-se os anjos, as autoridades e os poderes. Que Deus nos abençoe na leitura preciosa da palavra de Deus. Como disse há pouco, nós vamos nos ocupar hoje com a ideia da cosmovisão cristã. Essa é a proposta da lição que eu e você temos em mãos, uma preciosa lição que fala exatamente sobre a importância de eu e você entendermos a visão deste mundo e a visão que temos dele a partir da ótica cristã, portanto, uma ótica literalmente transformadora. Para tanto, eu e você precisamos entender com clareza em que contexto estamos inseridos. Aliás, quando nós pensamos nisso, nós pensamos no fato de que hoje vivemos um mundo plural. Neste mundo plural, eu e você temos, evidentemente, a perspectiva de várias possibilidades. Aliás, partir do pressuposto de que este mundo é literalmente plural, é partir do pressuposto de que nós ouviremos sempre dele, isto é, do mundo, deste mundo plural, que nós podemos ser aquilo que quisermos. Em tese, esta afirmativa não está errada. Mas se confrontarmos a mesma afirmativa com o que a palavra de Deus nos ensina, vamos perceber que a palavra do Senhor não corrobora esta perspectiva. Pelo contrário, existe uma única forma de ser que vai agradar ao Senhor, que vai cumprir as expectativas do Senhor, que vai atender à vontade de Deus. E eu e você precisamos tê-la em mente.
E é por isso que na aula passada conversamos sobre a palavra do Senhor como sendo nossa única regra de fé e prática. Quando nós pensamos neste mundo plural, me vem à mente um autor contemporâneo, infelizmente falecido no ano de 2017, denominado Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman é um sociólogo polaco que traz uma leitura da vida contemporânea a partir de uma metáfora. Zygmunt Bauman chama este mundo contemporâneo de modernidade líquida. O que ele propõe em suas suposições, em sua leitura, digamos assim, é a ideia de que o mundo em que eu e você estamos vivendo é um mundo altamente vulnerável e que se molda de acordo com as circunstâncias. E já que eu e você estamos inseridos nele, via de regra, também estamos sendo altamente influenciados por esta modernidade líquida, em que os valores são absolutamente voláteis, portanto, sujeitos às circunstâncias. Note que isso traz para o cristão um tremendo desafio, porque nós precisamos enxergar este mundo não sob a ótica do próprio mundo, mas sob a ótica divina, isto é, pela ótica do Senhor, aquilo que Deus espera que eu e você vivenciemos. E eu e você temos que entender isso de uma vez por todas, a despeito de estarmos num mundo plural, num mundo que, como Zygmunt Bauman propõe, tem a ver com a ideia de uma modernidade líquida que se molda de acordo com as circunstâncias. Eu e você não podemos nos render a este tipo de comportamento. Então vamos ao primeiro tópico da lição que o nosso pastor Cioli, que é autor da mesma, nos ensina e nos propõe. Cosmovisão. Quero partir primeiramente da definição desta expressão. A expressão cosmovisão vem da junção de dois vocábulos, um grego e um latino. O vocábulo grego cosmos significa ordem universal, mundo, universo. E a expressão latina visio omnis significa sentido de enxergar. Então, a rigor, a definição do termo cosmovisão é a visão de mundo, é a maneira como nós enxergamos o mundo, é a forma como eu e você percebemos o mundo. E isso parte de um pressuposto extraordinário, aquilo que vai no nosso caráter, na nossa construção. Aliás, por falar em construção, concebo o ser humano como um ser biopsicossocial. Isto significa dizer que o ser humano se constrói numa esfera biológica, portanto, está a sua construção intimamente ligada a valores inatos, a valores que têm relação com a nossa carga genética e com aquilo que eu e você construímos do ponto de vista genético mesmo, biológico, fisiológico, psico, porque nossa construção é sobretudo mental e eu e você temos uma relação com o mundo a partir da mente. É a maneira como nós apreendemos este mundo, então a nossa cosmovisão é altamente influenciada por isso. Então a nossa mente, ela vai literalmente reproduzir as impressões que o mundo nos apresenta. Então a psique humana, a mente humana nos traz a ideia de que eu e você precisamos realmente perceber este mundo a partir daquilo que nós internalizamos. Mas somos também sociais, seres sociais. O ser humano, ele é, diferentemente dos demais animais, que neste caso são irracionais, o ser humano, ele está sempre na interação social para construir a sua identidade. Nós aprendemos a falar no meio social, nós aprendemos a andar no meio social. Um quadrúpede, por exemplo, ao nascer, cerca de algumas horas depois, ele já consegue coordenar 4 pernas e se colocar de pé. O ser humano não. O ser humano vai levar meses, quiçá ano, para conseguir coordenar apenas 2 pernas. O ser humano não se comunica verbalmente
de uma hora para outra, é preciso que haja um nível de elaboração cerebral, mental, internalizado para que ele tenha essa condição, e é no meio social que eu e você nos construímos. Então, por isso, eu repito, o ser humano é um ser biopsicossocial. Isso nos faz pensar em alguns aspectos importantes, como, por exemplo, a questão de que a forma como o ser humano se relaciona com este mundo está diretamente ligada aos seus valores, às suas crenças, está diretamente ligado aos seus objetivos de vida. Então, eu e você temos o mundo abraçado por nós a partir da maneira como nós cremos, a maneira como nós acreditamos que as coisas devem funcionar, a partir dos nossos valores que são recebidos, herdados nestas relações interpessoais, nestas interações sociais que nós construímos ao longo de nossa vida, que nós travamos ao longo de nossa vida, e tem a ver naturalmente com aquilo que nós traçamos como meta para a nossa existência, que são literalmente os nossos objetivos. Eu e você precisamos entender que a cosmovisão, ela caminha sempre nessa direção, eu diria até nesta perspectiva. Aí chegamos a um segundo tópico que é proposto pelo nosso autor. E neste tópico ele chama a atenção secularismo em alta. Poderíamos dizer também secularização da igreja. Infelizmente nós estamos vivendo uma era em que as coisas do mundo estão influenciando mais a igreja do que propriamente a igreja influenciando o mundo. Isso é um perigo tremendo, porque isso vai contra o que a palavra de Deus prescreve. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, algumas proposições que não podem fugir da nossa mente. E ele nos diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus. Eu gosto de uma expressão antiga que diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis, uma expressão mais antiga diz: e não vos conformeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma sentença nesse texto que merece a nossa atenção de maneira mais precisa. E é por isso que eu quero pedir licença a você para ler parte desta passagem em grego, porque quero tirar aqui algumas expressões que precisam ser analisadas por nós, a fim de que possamos entender o conceito que o apóstolo Paulo tinha em mente ao escrever este texto à igreja de Roma. Quero propriamente selecionar o trecho do texto que diz: mas sede transformados pela renovação da vossa mente. A frase que aparece aqui em grego, e peço licença a você para lê-la em grego, é metamorphoste te anakainosel tonos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, traduzindo, é: nós precisamos ser modificados, mudados no interior, na mente. O que Paulo está propondo nesse texto é que precisa haver literalmente uma renovação, uma reinvenção da maneira como nós enxergamos o mundo. Porque esta é a única forma de transformá-lo, de modificá-lo. Isto é, o que Paulo está dizendo é que ninguém pode transformar se não tiver sido transformado antes. Claro, estou falando aqui dentro da perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo. E este é um problema sério. Muitos não têm conseguido transformar este mundo, pelo contrário, são transformados por ele, são influenciados por ele, porque sequer foram transformados pelo Evangelho da salvação.
Não foram, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13, não foram selados com o Espírito Santo da promessa ou pelo Espírito Santo da promessa. Então Paulo está dizendo que se não houver uma reinvenção do ser humano, é como Jesus Cristo chama a atenção para nascer de novo, uma nova vida. Se nós não deixarmos para trás as coisas velhas e deixar que Deus nos transforme e nos faça uma nova criatura, então nós não vamos conseguir influenciar este mundo. E isso passa por uma renovação de mente, isto é, por uma metanoia, é a palavra grega, que indica mudança de mente, mudança de rota ou arrependimento, que vem etimologicamente falando da ideia de pender para trás, voltar atrás. Então Paulo está de forma muito clara dizendo que quem deve promover influência não é o mundo, mas o ser humano, crente em Jesus Cristo. É ele quem tem que fazer diferença no mundo em que está inserido. Aliás, podemos até fazer um link fantástico com a lição passada, em que aprendemos na metáfora de Jesus, aliás, nas duas metáforas que Jesus usa nos evangelhos, em que ele nos chama de sal da terra e luz do mundo. São metáforas que nos fazem pensar no papel que eu e você devemos desempenhar nesta sociedade. Então, para que haja uma transformação, é preciso que nós primeiramente sejamos transformados. Infelizmente, isso não tem acontecido, pelo contrário, nós temos experimentado um secularismo, ou seja, nós estamos deixando o mundo influenciar a igreja. Os pastores já não são mais pregadores, se tornaram coach, isto é, eles são treinadores do comportamento. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós estamos transformando a pregação da igreja em uma proposta de autoajuda. As pessoas vão à igreja hoje não com a intenção de serem transformadas, mas com a intenção de consumir, como se estivessem indo, e aí vou usar metaforicamente esta expressão, como se estivessem indo num supermercado, digo isso entre aspas, virtual, ou, perdão, espiritual. E infelizmente isso tem acontecido, já não é de hoje, é de longa data, mas neste tempo contemporâneo, que Zygmunt Bauman propõe como uma modernidade líquida, as pessoas viraram consumistas. Por exemplo, um celular hoje, ele só serve até a página 2, porque daqui a um ano ele já estará obsoleto. E o sujeito se torna, portanto, incapaz de ver valor naquele celular, porque um novo celular que tem mais recursos entra no lugar deste para substituí-lo. E assim nós temos feito com a fé cristã. E ela não se presta a esse papel. E uma das propostas do secularismo é tornar o ser humano incapaz de encontrar valores absolutos. E nós precisamos saber que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é um valor absoluto para mim e para você. Ela é, de forma dinâmica, capaz de transformar eras, pessoas, mundos. Ela é capaz de nos colocar dentro do céu, porque a Bíblia diz que nós podemos encontrar na própria Escritura palavras de vida eterna. Então, cuidado com o secularismo, porque ele entra numa cultura de não tem nada a ver. E aí nós vamos nos amoldando, como diz esta versão Almeida século XXI, ao esquema deste mundo. As nossas músicas passam a ter a cara das músicas do mundo. As nossas pregações deixam de confrontar o pecado e passam a promover autoajuda na vida das pessoas. E infelizmente, embora isso faça bem ao ego das pessoas, isso vai levá-las ao inferno. E nós temos que tomar cuidado, porque a igreja está aqui para demarcar terreno e promover na pregação da palavra de Deus transformação no mundo e não o contrário. Ela não pode ser transformada pelo mundo. Eu e você temos que tomar imenso cuidado com isso. Chegamos finalmente ao terceiro e último tópico. Cosmovisão cristã. Eu e você precisamos saber que o nosso Deus
ele é pessoal. E na medida que é pessoal, ele resolveu se relacionar comigo e com você. Evidentemente, isso acontece desde o início. Se você pegar a palavra de Deus desde o livro de Gênesis e ler todo o texto bíblico até o livro de Apocalipse, você vai perceber que o tempo inteiro Deus está fazendo movimentos na direção de chamar a nossa atenção para transformar a nossa mente, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, texto que já foi lido e explicado, pelo menos parcialmente, nesta aula virtual. O que esse autor propõe a respeito da cosmovisão cristã é que eu e você precisamos enxergar os nossos valores a partir do que a palavra de Deus diz. Precisamos enxergar as nossas crenças a partir do que a palavra de Deus diz. Precisamos enxergar os problemas da vida a partir do que a palavra de Deus diz. Logo, não há espaço para relativismo, como a pós-modernidade nos apresenta. Nós precisamos saber no que cremos e precisamos saber que esta crença está intimamente ligada à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Nós precisamos saber que esta vontade precisa ser capaz de falar alto ao nosso coração, ainda que haja em nossa carne a inclinação para o pecado. Então eu e você precisamos fazer deste texto bíblico, este texto sagrado, filtro para tudo que eu e você enxergamos neste mundo. E é aí que a nossa cosmovisão, isto é, a nossa visão de mundo, será administrada pelas lentes da Bíblia, pelas lentes da palavra de Deus. Foi assim que Jesus Cristo propôs quando veio ao mundo. Ele não queria que as pessoas olhassem a religião como ponto de mudança, como a tábua de salvação. Ele queria que as pessoas entendessem que é no relacionamento com o Senhor Deus que eu e você somos literalmente transformados. Porque Jesus, como diz João 14,6, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E quando nós entendemos isso, as nossas decisões passam a ser determinadas pelo poder desta palavra. Quando nós entendemos isso, nós passamos a mudar a maneira de conversar com as pessoas. Aliás, há uma frase que gosto muito, embora bastante batida, mas que tem um poder extraordinário de pensar. Ela diz o seguinte: quando você conversa com Deus, você muda a maneira de conversar com as pessoas. Então a sua cosmovisão, isto é, a sua visão de mundo, ela é altamente influenciada pelo seu relacionamento com Deus. E é daí que vem a ideia da cosmovisão cristã e não religiosa. É bom que se diga. A cosmovisão cristã passa pelo modelo de Cristo, pelo exemplo de Cristo. Eu e você precisamos nos relacionar com Ele. Pastor, e como é que podemos fazê-lo? Através da sua palavra, que é a revelação dos céus ao nosso coração. E nós sempre vamos errar, não conhecendo as Escrituras, diz o texto, e nem o poder de Deus. Então precisamos conhecer estas Escrituras para acertar o nosso caminho. E mais, através da oração. Bíblia e oração são caminhos que encurtam a nossa distância para Deus. Então precisamos, entre nós e Deus, então precisamos fazer disso um elemento vital para a nossa existência. E assim a sua cosmovisão será influenciada pela vontade do Senhor e automaticamente você será capaz de transformar o mundo à sua volta. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula virtual, nossa videoaula, que será o nosso próximo encontro da Escola Bíblica Dominical, quando vamos estudar a lição de número 29. Hoje estudamos a lição de número 28, preciosa. Quero crer que a próxima não será diferente. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.